Boa noite, família Sara Recreio. Glória a Deus. Tenho duas perguntas para fazer, quem sabe? Quem sabe aí? Quais são? Vocês estão felizes com Jesus? Quem está feliz com Jesus? Segunda pergunta, e com quem Jesus está feliz? Está melhorando, está melhorando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, lá em Lucas, capítulo 22, verso 31. Nós vamos ler Lucas 22, 31 e 32. Deixa eu ler com vocês. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês, como se faz com o trigo. Verso 32. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça seus irmãos. Tem como colocar no NVT também, por favor? Ok. Pode ser o 31, vai lá. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar você, para peneirar cada um de vocês como trigo. Verso 32. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Aleluia. Eu sei que existem pessoas aqui que já estão conseguindo ver o seu milagre chegando. Amém? Estão já conseguindo, assim, ver pertinho, as coisas estão se tornando mais claras. Existe gente aqui também que já está desfrutando agora mesmo do seu milagre. Não é não, Gui? Acabou de passar no vestibular, foi um milagre, sim. A gente já esperava, né? Já sabia que Deus ia fazer. E foi um milagre e ele está experimentando agora mesmo. Mas existe também aqui, quando eu estava meditando e pedindo, Senhor, o que o Senhor quer falar para a sua igreja? Eu não quero falar algo de mim mesmo. E aí veio esse versículo na minha mente, bem forte. Eu falei, eu entendi, Senhor. Eu entendi o que o Senhor está querendo falar. Agora o Espírito Santo começa a me mostrar um caminho para essa palavra, para a sua igreja. E ele me falou o seguinte: existem também pessoas aqui, e também pessoas que estão nos vendo aí na sua casa, que estão passando esse momento, que Jesus fala sobre Pedro, que parece que está sacudindo, parece que está naquele momento de caos, turbilhão, as coisas em desordem, em tempo que a fé começa a vacilar. E a palavra no original é exatamente essa, por isso que eu pedi para vocês colocarem, para colocar na NVT, porque no original, no grego, fala para que a sua fé não falhe. Não falhe, no momento que você precisa da tua fé, ela não dê para trás, ela não falhe. E eu sei que existem pessoas aqui dentro que estão passando esse momento, que estão até deixando de crer. E crer tem se tornado cada vez mais difícil à medida que os dias vão passando. Mas hoje, vocês serão fortalecidos na fé de vocês, em nome de Jesus. Amém? Eu acho que não vai ser, não. Eu dei um amém bem alto, mas hoje vocês serão fortalecidos no Senhor, amém?
Esse texto, ele é muito importante. E ele me ensina algumas coisas. A primeira delas é que nós vamos passar por momentos difíceis. Quem já passou por um momento difícil aqui? Quem nunca passou? A pergunta não é quem já passou, quem ainda está passando, né? E isso é uma realidade na nossa vida, que nós vamos passar momentos, e quando eu falo difícil, é aquele momento que tu fala assim, meu Deus, parece que realmente o inimigo está me peneirando, jogando para cima, para baixo, para cima e para baixo. Sabe a máquina de lavar? Parece que você está na máquina de lavar e pedindo a Deus, eu só quero que desligue a máquina. Parece que a fé vai vacilar, parece que realmente a fé vai falhar, parece que você não vai conseguir continuar. A segunda coisa que eu entendo nesse texto é uma notícia muito boa. Jesus não está indiferente à tua situação. Amém? Como ele disse para Pedro, eu estou intercedendo por você. Pedro, o inimigo já pediu para te peneirar como se peneira o trigo. Mas eu estou orando, intercedendo por você, Pedro. Olha que notícia boa, você não está sozinho. Nós temos um pastor, e Davi muito bem entendeu quando falou de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não o quê? Temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Aleluia! Aleluia! Aplauda mais forte ao Senhor. Que notícia boa! O Senhor não está indiferente. Porque nesse momento parece que fomos abandonados, sim ou não? A terceira coisa que eu vejo é que esses momentos têm o poder de nos tirar da rota, do propósito, do caminho. Por isso que Jesus diz a Pedro, Pedro, quando tiver se arrependido e voltado para mim, quando você se arrepender e voltares para mim, sabe o que significa? Que esse momento de intensa luta, batalha, ele rouba o seu senso de direção e te tira do caminho. Ele te deixa desnorteado. Essa é a tática do diabo realmente, de quando ele te coloca numa situação dessa, é para que você perca a noção para onde você está indo. Tem uma palavra que exemplifica um pouco isso também. Quem já ouviu aquela palavra bem conhecida na Bíblia que diz assim, aquele que põe a mão no arado de maneira nenhuma, o quê? Você sabe por que tem esse texto? Que quando se arava a terra, o boi ia puxando, o homem ia com aquelas faixas, e ele ia com material ali, olhando e guiando o boi, não deixando que ficasse torto o caminho enquanto ele estava arando a terra. Se ele passa a olhar para trás enquanto caminha, o caminho onde ele está arando vai ficar o quê? Torto, ele perde o caminho. Então, quando a gente está nesse momento de turbilhão, ele tem o poder de nos roubar a rota, nos desviar. E isso é muito sério. Mas eu tenho uma outra notícia muito boa, que é o quarto ponto. É que a vitória que eu terei depois desse momento, ela vai ter uma finalidade. E qual é a finalidade aqui? Quando voltado para mim, faz o quê? Não ouvi.
fortaleça seus irmãos. A vitória que Deus tem para você, o momento que Deus tem para você de milagre, não é só para que você desfrute do amor e da proteção de Deus e do cuidado de Deus, mas serve para que você fortaleça os seus irmãos. Nós estamos aqui hoje para que você seja fortalecido. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: eu preciso ser fortalecido pelo teu testemunho. O teu testemunho vai fortalecer a vida do teu irmão. Amém. Glória a Deus. Eu fiquei assim, meu Deus, muito pensativo com esse texto. Muito. E aí esse texto me remeteu a duas histórias na Bíblia. Eu quero falar rapidamente dessas duas histórias. Ainda na NVT, coloca para mim, por favor, João 20, 24. João 20, 24. Aqui está um texto muito conhecido de vocês, que diz assim: um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Verso 25. Eles lhes disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nela, e minha mão na marca em seu lado. Verso 26. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja convosco, disse ele. Verso 27. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Verso 28. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Pessoal, Tomé é muito mal visto por essa passagem. Meu Deus, todo mundo conhece Tomé e ele não tem uma boa reputação por causa dessa história. Apesar de ter caminhado com Jesus, ser um discípulo. Poxa, Tomé ficou conhecido como o quê? Como homem sem? Sim ou não? Incrédulo. Poxa vida, será mesmo? E aí eu quero fazer uma reflexão sobre essa história aqui. A primeira delas é que Jesus deu uma ordem para os discípulos para que eles estivessem o quê? Reunidos. Jesus tinha morrido e Jesus falou assim: eu vou, mas vocês precisam estar em Jerusalém, vocês precisam estar reunidos, juntos. Mas a Bíblia conta que quando Jesus aparece, Tomé não estava. E eu gosto de fazer algumas conjecturas e pensar alguma coisa a respeito do que a Bíblia diz. Eu gosto de mergulhar lá dentro e me colocar naquele cenário para que eu possa entender. E eu sempre peço: o Espírito Santo, me leva nesse lugar e me faz entender o que estava rolando ali. E eu vejo o seguinte, eu vejo um Tomé em dificuldade. Eu vejo um Tomé que, apesar de ter caminhado com Jesus, ser um discípulo, ter visto muitas coisas, um Tomé em crise, um Tomé desmotivado, um Tomé sem fé, um Tomé, como a Bíblia fala, peneirado, a ponto da sua fé vacilar. E isso fez com que Tomé desobedecesse e desviasse da rota, do caminho. Lembra que eu falei para vocês que uma das características é te roubar do lugar correto, onde você deveria estar? E a Bíblia diz que ele não estava onde todos deveriam estar. Percebe isso? Perceberam? Aí Jesus aparece e ele não está. Aí quando ele chega, eu fico imaginando Tomé chegando,
E aí, pessoal, tudo bem? Cara, aquele alvoroço, ele, o que foi, gente? Tomé, o que foi, Tomé? O que foi, pessoal? Jesus esteve aqui. Tomé, não. Me poupe dessa, gente. Eu não acredito. Eu não acredito. E tem hora que as coisas acontecem, parece que, não sei, eu gostaria de conhecer se só sou eu ou se tem mais alguém aqui parecido comigo, que parece que você chega numa fase, parece que todo mundo recebeu a bênção e o teu número não foi chamado. Tem alguém aí? Assim, Senhor, confere minha senha aí de novo, parece que todo mundo recebeu. Tem jovem que quer namorar, né? Quer namorar e fala assim: 1.000 namorarão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Não é? Não tem jovem assim, fala assim: pelo amor de Deus, pastor, ora por mim que está todo mundo namorando, mas assim, o cara chegou na igreja, se converteu e eu que estou lá orando e nada. Não é assim? E chega um momento que Tomé chega e fala assim, cara, Tomé foi verdadeiro. Tomé não fingiu. Tomé não falou assim, legal. Poxa. Não, Tomé foi verdadeiro. Tomé chegou e é o que o Senhor espera de nós. O Senhor, escuta aqui para mim. Catuca a pessoa do seu lado e fala assim, presta atenção nisso. O Senhor não entra em crise com as minhas crises. Poxa, isso é uma notícia muito boa. Ele não entra em crise quando eu estou em crise. O Senhor permanece no seu trono. E o Senhor permanece sentado no seu trono. Isso é a melhor notícia. Mas ele vai lá e fala a verdade, não creio. Não só não creio, eu só vou crer, não só se eu ver, mas eu preciso o quê? Tocar. Mas tocar onde? Na mão, que eu quero ver o furo lá. Porque senão pode ser IA. Se eu só ouvir, eu sei que é IA, com certeza. Mas eu quero não só ver, porque pode ser holograma, mas eu quero tocar nas mãos e ao lado. E aí vem a melhor coisa de todas. Jesus volta novamente por causa de Tomé. Jesus volta novamente. Por que você está falando isso? É verdade, porque 8 dias depois, a palavra diz que Jesus chega na casa de novo, quando Tomé dessa vez está. E aí quando Jesus chega, ele não vai nos discípulos, ele vai em quem? Ele vai em Tomé. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? No momento da tua crise, abra o teu coração e não tenha medo de falar a verdade com Deus. Não tenha medo de falar, Senhor, eu não creio mais. Senhor, eu estou em dificuldade. Senhor, eu estou com vontade de desistir. Senhor, eu não tenho mais força. Porque eu tenho certeza que Ele não entrou em crise e Ele volta em teu favor. Amém. Ele volta por tua causa. Ele voltou a casa porque Tomé estava ali. Ele falou, Tomé, vem aqui, toca na minha mão, toca aqui no meu lado. Porque eu quero fortalecer a tua fé, Tomé. Eu quero fortalecer a tua fé. Ainda assim ele chega e fala assim, Tomé fica admirado, ele fala assim, Tomé, você creu porque está vendo, bem-aventurado, são aqueles que não viram e creram, Tomé. E Tomé foi fortalecido, amém? Isso para mim, assim, essa história para mim é tremenda. Porque nesse momento, o que Satanás quer colocar na sua mente é que você está sozinho e que o Senhor te abandonou. Que você está sozinho e que Deus te abandonou. Deus te abandonou. Deus te abandonou. Eu lembro quando o meu cunhado perdeu um filho de 1 ano e 10 meses.
cheio de vida, cheio de vida. De repente o menino vai para o hospital, de repente, com muita tosse, muito catarro, e eu ligo para ele de manhã e falo assim, André, como é que você está? Ele, estou bem, estou aqui com o Lucas no hospital, que está com muito catarro, isso umas 9 e pouca da manhã. Gente, por volta do horário do almoço, entre meio-dia e 1h, ele me liga desesperado, chorando que o menino tinha morrido. Tem mais de repente que isso? Esse homem entrou em crise, e uma mega de uma crise, um tempo difícil, que ninguém, eu não espero isso para ninguém, viver uma dor dessa. Mas eu nunca vou me esquecer do que ele falou para mim. Depois de um tempo de crise, ainda vivendo aquela dor, e eu falando sobre Deus com ele, ele falou assim, Jean, sabe do que, cara? Sabe o que é a real mesmo, que eu penso? Deus criou o mundo, criou os homens, não deu certo, ele abandonou esse negócio e meteu o pé. Foi desse jeitinho que ele falou comigo. Ele criou, viu que não deu certo e abandonou tudo e vazou daqui. A gente está vivendo aqui, assim, cada um por si. Foi o tempo dele de abrir o coração como Tomé e falar, eu não creio, mas você precisa abrir o teu coração e não fingir mais. Falar assim, não aguento mais, porque ele não está indiferente à sua dor. Amém. Para terminar, eu quero ler a segunda história, e bem rápido a gente termina, e eu quero orar por você, porque eu sei que existe uma unção aqui muito forte, e você vai receber um bálsamo do Senhor, e ser fortalecido hoje, amém? Lucas 24, verso 13. Lucas 24, verso 13, uma outra história muito conhecida. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Responderam eles, ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Até aí. Vocês conhecem muito bem essa história, sim ou não? Vamos pegar alguns pontos em comuns com o que a gente está lendo aqui, com a história de Tomé. Esses homens estavam em crise, sim ou não? Tremenda crise. Eles acreditavam e falaram aqui, nós tínhamos a esperança que ele fosse aquele que resgataria Israel. Quando Jesus chegou, Jesus fez tantos milagres, que eles falaram assim, agora ninguém nos detém. Chega, agora chegou o nosso rei e ele vai arrebentar com tudo e vamos ser libertos para sempre. E Jesus morre. Peneira, para cima e para baixo. E Jesus também tinha falado para os discípulos, para os seus seguidores, estejam em Jerusalém, estejam reunidos em Jerusalém. O que aconteceu com esses rapazes? Eles saíram. Emaús era distante, era no caminho contrário de Jerusalém. E lembra, o momento de dor e de
batalha na nossa vida tem o poder de nos desnortear, nos tirar do caminho. E aqueles homens foram roubados do propósito. Estavam andando no caminho contrário. Entristecidos. Tem texto que fala cabisbaixo. O que é cabisbaixo, pessoal? Olhando para baixo, sem perspectiva. E agora? Cara, e agora? E agora? Como é que eu vou pagar essa conta? E agora? O que eu vou fazer com esse diagnóstico dessa doença que não tem cura? E agora? Que a minha família acabou. E agora? E agora? Minha esposa saiu de casa, meu marido saiu de casa. E agora? E agora? E agora que eu perdi o emprego? E agora? O que vai ser da minha vida? E agora? E agora? Quem não passou por essa notícia? E agora? E agora? E agora? Eu também passei. Eu e minha esposa, nós perdemos um filho no parto. Numa quarta-feira de cinza. E eu me vi pensando nisso. E agora? Porque falaram assim, olha, a criança morreu. Mas não podemos dar o laudo agora porque é feriado. A partir de meio-dia que vai chegar a pessoa que dá o laudo. E eu falei assim, de 6 horas da manhã até 1 da tarde eu fiquei orando. E agora, Deus? E agora? O que eu vou fazer? Cabisbaixo, cabisbaixo. E agora? Que dificuldade, meu Deus, o que eu vou fazer? Quem nunca passou pelo e agora? E parece realmente que Jesus abandonou, mas como aconteceu com Tomé, Jesus voltou para esses discípulos, voltou por causa deles, voltou para o caminho, ainda que eles estivessem no caminho errado, Jesus voltou e começou a caminhar com eles. Aleluia! E Jesus não estava nem um pouco em crise. O que ele fez? Ele começou a caminhar com aqueles discípulos. E perguntou, o que está havendo? Mas será que o Senhor é o único que não sabe? Aí Jesus começa a fazer o quê? Quem sabe? Jesus começa a citar os profetas, o que estava escrito na palavra. Jesus começa a citar a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Conhecereis a palavra. Conhecereis a palavra. A palavra é a verdade de Deus que nos liberta, que revigora a nossa alma, traz à nossa alma a vida de Deus. E Jesus começou a alimentá-los com aquilo que fazia falta para eles. E à medida que eles iam caminhando com Jesus e sendo alimentados, o coração deles estava o quê? Queimando. E eles chamaram Jesus para casa. Não vai embora não, passa a noite aqui com a gente. E quando Jesus partiu o pão, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos, eles reconheceram que Jesus estava vivo. Queridos, nessa noite, pode aplaudir ao Senhor. Hoje é dia de reconhecer que o nosso Deus está vivo. Hoje é dia de reconhecer, o Senhor quer fortalecer a tua fé. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero fazer diferente do que a gente tem feito nessas terças-feiras, porque quando eu estava em casa, o Senhor me chamou a atenção sobre isso. Eu quero chamar aqui na frente, o pessoal do louvor pode vir, eu quero chamar aqui na frente, você que está passando nesse momento difícil, você que está realmente pensando que a fé vai desfalecer, está na hora de abrir o jogo com Jesus. Está na hora de abrir e falar, Senhor, eu não creio mais. Senhor, cada dia que passa parece que está mais difícil crer. O Senhor continua sentado no trono. O Senhor continua sentado no trono. O Senhor não está diferente a minha e a sua dor. O Senhor está voltando hoje por causa da sua dor, por causa da sua crise. Ele volta, Ele está aqui nessa casa. Saia do seu lugar.
Vem aqui na frente, eu quero orar por você. O Senhor não está indiferente à sua dor. Abra o teu coração, vem aqui na frente. Antes de chamar alguém para orar, eu gostaria que você abrisse o teu coração. Você abrisse o teu coração. Abra o teu coração, rasga o teu coração. Fala: Senhor, eu estou desacreditado. Eu venho toda terça-feira, eu venho todo domingo, eu vou na cela, mas nada acontece, nada acontece, nada acontece. Nada acontece. Senhor, por favor, me ajuda, me socorre. Gostaria que chamar os líderes, os pastores, viessem aqui. Ora com essas pessoas, ora, profetiza. Derrama sobre elas uma unção de fé, renovo. O Senhor vai te pegar pela mão, você vai sentir a presença dEle hoje. Hoje é tempo de renovo, meu irmão. Hoje é tempo de renovo. Primeiro amor. Gostaria que os líderes orassem, pusessem as mãos e orassem por essas pessoas. Coloque a mão, profetiza, renovo. Faz ressurgir, Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que quer e aleluia, eu creio sim, seu poder faz ressurgir, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que há de vir, o seu poder faz ressurgir, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres. Declare. Aquele que há de vir, Eu creio em ti, Jesus. seu poder faz ressurgir, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que há de vir, Creia aí no seu lugar. seu Declare poder isso. faz ressurgir, Deus dos mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em ti, declare isso. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Diga pro teu espírito, eu creio. Aleluia. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos em ti, Senhor. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, eu creio em ti, Senhor, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aleluia.
Depois de tudo, no final Jesus fala para Pedro: Pedro, quando se arrependeres e voltares para mim, fortaleça seus irmãos. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Você não caminha sozinho. Você não caminha sozinho. E quando voltares para mim, fortaleça teus irmãos. É sobre isso. É por isso que nós estamos aqui. Nós não entramos aqui para simplesmente adorar um Deus. Isso eu faço dentro do meu quarto. Nós estamos na igreja. Nós estamos como igreja. Nós estamos nessa casa. Porque não conseguimos caminhar sozinhos. Porque não conseguimos caminhar sozinhos. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu já tentei caminhar sozinho e não consegui. Eu preciso de você. Eu preciso da igreja. Isso é muito forte. Eu quero cantar novamente. Nós vamos cantar e você vai falar: sim, eu creio em ti. Mas não tem a ver mais com você. Quando você estiver cantando, você vai estar fortalecendo o seu irmão. Existe uma pessoa do seu lado e ela vai ser fortalecida, amém? Todos de mãos dadas. Oh, aleluia. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio. Declare: sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Aleluia. Sim, eu creio em ti. Declare isso. Deus do sobrenatural. Aleluia. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do Deus do sobrenatural. sobrenatural. Só as vozes, sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Quero ouvir a tua voz. Declare. Deus do sobrenatural. Deixa o teu irmão ouvir a tua voz. Fale assim. Aleluia. Aquele que ele há de vir. Ele há de vir por sua Seu causa. poder faz ressurgir. Ele há de vir por sua causa. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Mais uma Deus vez. de milagres. Aquele que há de vir. Aquele que há de vir. Aquele que ele há de vir. Aleluia. O seu poder faz ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Por favor, vem os pastores aqui na frente. Nós queremos ungir você. Nós queremos ungir todos. Os pastores. De milagres. Nós vamos apenas, não precisa fazer uma oração, apenas ungí-los e declarar sobre a vida deles. Declarar. Volte a fé, volte a esperança, volte a confiança, volte. Só declare isso na vida deles. Declare isso. Vida de Deus sobre o teu espírito, sobre o teu espírito. Você pode sair do seu lugar. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Sai do seu lugar.
nos faz viver. Tu és o Deus de milagres, aquele que era e há de vir. O seu poder fazer surgir, o Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres, não tem mais ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas, não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Todo tempo tu me guardas. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, eu tudo posso. E o inferno teme ao ouvir a sua voz. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, eu tudo posso. O inferno teme ao ouvir em ti, Senhor. Muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, eu tudo posso. E a tempestade e o vento forte não vão roubar, não vão roubar, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em
que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Porque Quero ouvir tua voz. Quero ouvir tua voz. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu, seu nome é Jeová, irás prover. Eu sei que vai, eu sei que vai. Haja o que houver, venha, irás prover de novo. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte, diga, não vão roubar, não vão roubar, não vão embaçar a minha visão. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Nada, nem altura ou profundidade, nem anjos, nem potestades poderão te afastar, te roubar da presença e do amor desse Deus. Nada, nada. Você foi reconectado nessa noite ao caminho. Você foi reconectado essa noite ao caminho. Deixa eu te dar uma notícia maravilhosa. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho. E você foi reconectado a esse caminho hoje. Desfrute do caminho, desfrute dessa presença maravilhosa, desfrute. Amém? Amém? Posso orar por você? Posso abençoar a tua vida? Obrigado, Jesus. Ninguém que tem um encontro contigo permanece como está. E como eu creio de todo o meu ser que o Senhor está aqui nessa noite. Como eu creio. E aonde o Senhor está, a libertação, a liberação de milagre, a reconexão de propósito, a vida do Pai no Filho, a vida do Pai no Filho. E porque o Senhor está aqui, nós cremos em Ti. E nós concordamos como igreja com tudo que foi dito aqui. Nós recebemos, retemos e queremos colocar em prática em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça desse Senhor e Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a comunhão, eterna comunhão do Espírito Santo, te cubra, te envolva, te posicione ao caminho novamente. Traga a sua fé de volta, fortaleça o teu espírito. E porque você creu hoje, e porque você recebeu o novo de Deus, e porque você foi reconectado ao caminho, eu quero perguntar: como vai ser a sua semana? Pode ser melhor. Como vai ser a sua semana?
Eu te abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.